The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes, vou dar início ao webinar sobre a utilização avançada da CIPCAD parte 4. Eu vou iniciar pelo falar um pouco sobre as capturas que se pode fazer, por exemplo, na introdução de vigas em fecheiros DXF ou DWG. Por exemplo, nós temos esta pequena estrutura introduzida no programa e aqui nós podemos fazer a introdução dos dados, sendo que podemos sempre capturar a arquitetura para fazer o que neste caso nós teremos aqui como uma abertura. Assim sendo, nós temos aqui a abertura de uma caixa de escadas. Isto pode ser inserido manualmente, sem recurso a nenhuma captura, sendo que seria sempre mais difícil termos a colocação das vigas perfeitamente ajustadas à arquitetura em si. Eu vou aplicar aqui um procedimento para a introdução de 3 vigas que me vão fazer o contorno para poder fazer aqui a abertura. Nós temos então aqui uma laje toda introduzida, faltaria então esta questão da abertura da caixa de escadas. Por exemplo, eu vou inserir aqui uma viga rasa de 0,20, por exemplo, e posso introduzir 2 pedaços, neste caso 3 pedaços de vigas, um pouco inserido, entre aspas, aqui à toa. Ou seja, o que eu irei fazer posteriormente será ajustar estas vigas às linhas de arquitetura que eu achar mais conveniente, que neste caso serão estas linhas que temos aqui. Ou seja, neste caso nós podemos usar o comando ajustar e depois de usar o comando ajustar, ativar as capturas e neste caso ativar as capturas mais próximo, da opção mais próximo. Ao fazer aceitar, quer dizer, a partir deste momento podemos ajustar esta viga, esta ou esta, tudo depende de onde estiver posicionado o nosso cursor. Ao estarmos com o cursor mais perto desta viga, quer dizer que vamos aplicar o ajuste a esta viga daqui. E como estamos com a captura mais próxima, quando eu me aproximar desta linha que tenho aqui, ou desta linha que está aqui, o programa vai-me ajustar esta viga. Ou seja, se posicionar agora o cursor mais para este lado, temos então a viga faceada com a arquitetura. Posso fazer o mesmo aqui, e novamente aqui, ou neste caso assim, e para esta viga, podemos também ajustar esta linha de arquitetura, ou seja, os 3 pedaços de vigas já estão ajustados consoante a arquitetura. Neste momento eu posso desativar as capturas, clicando aqui, desativando, ou então clicando no F3, e o que me falta neste momento será prolongar as vigas que acabei de introduzir, usando aqui o comando prolongar, ou então podem encontrar também aqui o comando, todos os comandos que eu usar aqui estarão também todos aqui, prolongar viga, e depois prolongo estas vigas, mesmo se quiser até fazendo com que elas se sobreponham, e depois posso apagar o excedente e, por fim, apagar então a laje aqui dentro. E tenho então a introdução das vigas perfeitamente ajustado com a arquitetura, basicamente ao milímetro com a arquitetura. Ou seja, recapitulando, é sempre possível fazer-se uma introdução de uma viga e depois ajustar esta viga a uma linha da arquitetura, ou seja, usando o comando ajustar, clicando no botão F3 para ativar novamente as capturas, tendo em atenção que a captura apropriada será o mais próximo, fazer aceitar e depois ajustar aqui. Outra situação de captura que existe no programa, mas neste caso associado ao módulo de introdução automática EFC DXFWG, será a introdução da viga relativamente às linhas da arquitetura. Ou seja, nós temos aqui uma viga curva que faria parte da varanda, temos o mesmo aqui, e nós podíamos então ou introduzir esta viga como uma viga curva, sendo que, selecionando aqui a opção, ou então não estrutural, temos ali um bordo livre, tínhamos sempre a possibilidade de aqui considerar como arco, ou então, nestas opções de introdução, temos a opção captura. Lá está, volto a referir com
o modo de introdução automática. E ao selecionarmos aqui captura, porque por defeito está sempre ali simples, qualquer linha da arquitetura o programa interpreta agora como uma viga. Ou seja, quer dizer que se eu me posicionar sobre esta linha que temos aqui, ele vai-me transformar esta linha numa viga curva. Ou seja, acompanhando perfeitamente a linha da arquitetura. E a partir daí podíamos copiar a laje daqui para este ponto e para este ponto, ficando com a introdução desta forma. Ou seja, as duas situações que passei aqui relativamente à introdução de vigas para a captura, sendo que a maior parte das vezes nós usamos as capturas será para introduzir os pilares, mas também é possível, como vimos aqui, e extremamente útil, termos a opção de ter, por exemplo, no caso das aberturas, a colocação das vigas e depois o posterior ajuste dessa mesma viga, de uma face da viga ou uma linha de arquitetura. Este exemplo que temos aqui é uma situação um bocadinho diferente, fez recorrendo ao módulo de introdução automática, em que no caso termos então uma linha de arquitetura que poderá ser com esta configuração ou com outra configuração qualquer, bastará passar o cursor por cima da linha e o programa vai recriar essa linha como uma viga. Por exemplo, se tivéssemos uma laje que tivesse aqui um contorno mais complexo, o programa iria também introduzir essa viga, sendo que nós não teríamos que manualmente, o que de qualquer forma é sempre possível fazer, mas teríamos que fazer mais passos caso não usássemos este comando de introdução automática. Perdão. Outra situação que ocorre algumas vezes, isto se calhar falando aqui também ainda um pouco sobre a utilização das máscaras como auxílio para a introdução da estrutura, é por vezes introduzir-se uma máscara no programa e parecer que a máscara parece muito pequena. Ou seja, se eu fosse abrir aqui uma obra nova e para esta obra, se fosse importar uma máscara de arquitetura, sendo que eu já tenho um piso criado, neste caso também para demonstrar esta situação, poderia ser só feito com o piso de fundação, mas por vezes quando se vai buscar uma máscara, eu vou aqui importar uma máscara que tenho já pré-criada, aqui piso 0, e vou fazer aceitar e vou distribuir a todos os grupos, pode acontecer esta situação, ou seja, que a planta ficou muito pequenininha ou praticamente não se vê, ou seja, só fazendo zoom é que temos então acesso à máscara. Isto acontece porquê? Porque quando nós importamos uma máscara para o programa, a primeira coisa que o programa faz é tela cheia. Ou seja, usando aqui este comando de vista completa, ou clicando 2 vezes no scroll do rato, o que temos sempre esta noção é que à medida que vamos subindo de grupo, a nossa planta começa cada vez a ficar mais pequena. Isto normalmente ocorre porque existe informação que está gravada longe da planta que eu quero trabalhar, ou seja, normalmente aliás o critério que nós temos de ter aqui um pouco de atenção é podermos receber todas as plantas da arquitetura num ficheiro e depois temos que separar por ficheiros, mas no entanto quando separamos por ficheiro fica uma informação longe da planta em si, ou seja, por exemplo, neste caso esta era a mesma planta que está aberta aqui no programa de CAD e novamente aqui a mesma situação, se fizesse tela cheia a planta iria para bastante, ou seja, ficava muito pequenininha. Isto porquê? Porque, por exemplo, eu introduzi aqui, a título de exemplo, tenho aqui uma linha que está muito longe do desenho. Isto pode ser uma linha, pode ser um ponto, pode ser uma letra, basta ter qualquer informação que o programa ao fazer tela cheia vai ter que colocar toda a informação que está na ficheira de CAD no tamanho do ecrã. Logo, eu tenho aqui uma linha a mais, ou seja, se eu apagasse esta linha e fizesse agora a tela cheia, já só iria efetivamente aparecer-me a minha planta. A planta é essa que eu agora posso gravar com estas alterações que fiz. E, no entanto, no programa, o que deveria fazer era, ao voltarmos novamente
à importação das máscaras, desligar a atribuição que esta máscara tem para os vários grupos e para a entrada de pilares e apagar o fecheiro da listagem, apagar o fecheiro aqui desta listagem, ou então atualizar o fecheiro, seria a mesma coisa, e fazer novamente mais, voltar a importar a planta que tínhamos acabado de gravar e fazermos aceitar, e ela já me iria aparecer aqui com o tamanho correto. Isto porque a informação que estava longe do fecheiro da arquitetura já não existe, porque eu retirei-o aqui do próprio programa de CAD e a partir daqui já não aparece esta máscara muito pequena. Isto é uma situação que ocorre algumas vezes e mesmo na própria assistência é uma questão que às vezes é colocada, mas isto será facilmente corrigido com este procedimento que eu indiquei. Bom, eu vou aqui para outro exemplo. Não, peço desculpa, não é este. Aqui. Então, nesta situação, nós temos aqui uma estrutura com colocação de lajes de vigotas, em que temos, para todos os efeitos, neste piso, no piso 1, uma consola. É comum em obra, quando temos uma situação deste género, existir um contrabalanço para dentro da laje de vigotas. Isto porque, para todos os efeitos, nós temos aqui uma laje de vigotas que tem um coeficiente de encastramento zero neste meu exemplo, e depois a partir daqui temos uma laje maciça encastrada, em que este elemento que está aqui não vai equilibrar esta consola que está aqui. Ou seja, o que irá acontecer é que esta consola vai querer então fletir para baixo e vai transmitir bastante torção a estas vigas que temos aqui. Por isso é comum fazer-se também em obra, nesta situação, um contrabalanço. Como o programa não contabiliza o contrabalanço de forma automática, o que nós vemos é como é que vamos poder simular essa situação, vendo o resultado para a laje com esta configuração que temos aqui e depois considerando aqui uma simulação de um contrabalanço. Ou seja, neste exemplo, eu julgo que eu tenho aqui, vamos só. Nós podemos ver que para as combinações temos aqui uma deformada da própria laje e a nível de armaduras temos este tipo de situação. O que eu irei fazer aqui, e para poder considerar, até porque para esta laje nós já temos aqui uma armadura base introduzida, o que eu iria para esta situação seria considerar, caso pretendesse, um contrabalanço para a laje, relativamente a esta consola que temos aqui. E a forma de eu considerar essa situação seria até poder, para todos os efeitos, considerar aqui um pouco de mais carga, considerar-se aqui uma carga de 3, isto porque nós no nosso grupo já temos aqui a colocação de uma carga de 2, isto normalmente nós devemos considerar uma carga de 5, uma faixa de 1 metro até ao limite da nossa consola, mas para considerar então aqui um contrabalanço, eu iria fazer então para dentro desta laje, uma laje com o mesmo comprimento, neste caso, que eu tenho aqui em consola. Neste exemplo que eu criei é 1,75 m. Ou seja, eu poderia considerar aqui uma viga, e depois a partir daqui ligar o ortogonal e apagar. Estas vigas estão aqui. A partir daqui vou então considerar uma laje dentro desta separação que eu criei aqui com uma viga rasa. Então para isso eu poderia considerar uma laje de 25, que é a espessura que eu tenho da minha laje de vigotas, e a partir de agora neste momento
teríamos então aqui uma situação deste género. Ou seja, temos esta zona aqui dentro maciçada. Como fiz uma alteração à minha estrutura, iria então calcular a estrutura novamente. Esta estrutura não demorará pouco a calcular, porque ela é relativamente pequena. E, para todos os efeitos, temos então aqui a colocação a definição da própria, aliás, peço desculpa, temos aqui a visualização da armadura longitudinal superior, que neste momento está um bocadinho superior, também considero aqui um bocadinho mais de carga, mas de qualquer forma, a nível de formada, deixa eu ver se melhor aqui os valores, temos então um contrabalanço que está feito para o lado de dentro, que me acaba por equilibrar aqui o momento torcedor nesta viga. De referir aqui uma situação, nós temos uma armadura base considerada para esta situação. Claro está que depois, a partir do reforço que é colocado e que é calculado pelo programa, convém referenciar ou convém representar bem isto no CAD, que esta armadura deverá ser contínua, ou seja, isto para efeitos de colocação da armadura em obra, de especificação da armadura corretamente, eu vou fazer aqui uma alteração a esta armadura, de forma a fazer uma banda de reforço, para além da armadura que já está aqui introduzida, fazer uma banda de reforço ou seja, que vá agarrar na ponta da consola e depois venha contínua até ao fim do contrabalanço. Neste caso, eu posso aproveitar parte desta armadura que está aqui, isto porque é natural, nós temos aqui um apoio que a nível de elementos negativos, se o valor seja um pouco superior neste lado do que aqui. No entanto, eu vou fazer aqui uma banda de reforço com ferro a 12. Ou seja, se eu modificar o extremo, e neste caso pegar neste varão e levar aqui até a ponta da consola, eu depois posso criar aqui uma banda de reforço com o comando modificar a banda de distribuição, em que criaria este reforço, por exemplo, desta forma, e depois até posteriormente poderia mover a armadura e texto para poder representá-la aqui de uma forma melhor. E neste caso nós tínhamos então a consideração da consola, a consideração do contrabalanço e também aqui a representação de uma armadura longitudinal superior que amarra desde o início da consola até ao final do contrabalanço. Eu vou só aqui representar uma situação diferente, até para se ter aqui um pouco a noção que visualizando aqui os valores de torção, os valores à volta 3, 0,9, 0,7. Se porventura eu não considerasse o contrabalanço e tivesse aqui então a consideração aqui do coeficiente de encastramento e fosse calcular esta obra novamente, o que iria acontecer aqui, íamos ter também aqui uma flexão muito maior na consola.
e a partir daí também a consideração, o cálculo e eventual acréscimo de armadura e até certamente problema de transverso que poderíamos ter nesta situação. Só esperar aqui terminar o cálculo. Bom, e aqui o que teríamos então a nível de resultados seria que até estas próprias vigas passariam a não cumprir, isto depois também poderíamos ver porquê, mas lá está, temos então já aqui problemas de limite de flecha tal prazo infinito, isto porque há uma tendência maior de flexão desta própria laje com valores muito superiores ao que tínhamos, que na situação anterior, quando eu considerei que andávamos à volta de 1, 2 milímetros, mas não tendo o contrabalanço, a tendência será um pouco essa, a consola refletir muito mais e no caso, por exemplo, se voltássemos aqui aos valores de torção, tínhamos aqui valores muito superiores. Onde antes tínhamos a volta de 3, estamos agora a 46 e 46. Bom, de qualquer forma, a nível de contrabalanço, a simulação será feita um pouco seguindo estes parâmetros, estes princípios de colocação do lado interior de uma banda de laje maciça. Então, iremos ter menos torção em detrimento de maior flexão da viga, mas isso é muito mais favorável para o dimensionamento da mesma. Relativamente aqui a outro exemplo. Bom, nós temos, sempre após o cálculo, é necessário se visualizar e se analisar a deformada que a laje tem. É extremamente importante, deve ser das primeiras coisas que deve fazer, principalmente quando nós estamos a calcular com lajes maciças, ou seja, se a flexão, se a deformação da laje maciça se não cumpre, bom, a partir daí nós temos que resolver logo essa situação, porque é dos primeiros elementos a verificar e não cumprindo, não valerá a pena estarmos preocupados com esta ou aquela viga quando a própria laje já não cumpre. No caso, quando nós calculamos a obra, temos sempre a possibilidade de passar aqui para os separadores isovalores. No separador isovalores, como tinha mostrado também no exemplo da consola, temos sempre a possibilidade de visualizar o deslocamento instantâneo, tanto para hipóteses como para combinações. No caso de combinações, nós podemos visualizar que a nível de deslocamento instantâneo, temos neste momento, para esta zona daqui, um valor de 6,62 no seu ponto máximo. Claro que anteriormente isto consideraria-se contabilizar para a combinação mais favorável qual é que era o deslocamento instantâneo, depois a partir daí multiplicar por 2,5 ou 3, seja um coeficiente de amplificação de deslocamentos, e o valor que desse iria ser então a nossa estimativa de deslocamento a longo prazo, em que esse valor não deveria ser superior a 1,5. Bom, se usássemos aqui o fator 3, como já temos ali um valor superior a 5 milímetros, já poderíamos estimar que teríamos um valor um pouco superior, um pouco elevado. No entanto, surgiu aqui também outra opção no programa, que é a flecha entre dois pontos. Com a flecha entre dois pontos, nós podemos consultar, consoante a linha por onde eu passar a minha linha de consulta de flecha, poderei consultar o deslocamento a longo prazo, ou seja, no caso máxima relativa ou máxima absoluta, ou entre os dois pontos selecionados, com a amplificação de deslocamento que eu achar conveniente, e neste caso, por exemplo, passando o cursor por aqui, nós podemos ver que já temos uma flecha de 1,7 e L sobre 432, mas se visualizasse daqui até aqui, tínhamos um valor de 1,75 e L sobre 325, ou seja, nem cumpre o 1,5, nem cumpre o L sobre 400. Ou seja, esta laje, para todos os efeitos, deveríamos atuar nesta laje de forma que ela não tivesse uma deformada tão grande.
para esse efeito há várias hipóteses, ou seja, uma situação aqui seria, por exemplo, a introdução de uma viga, se caso fosse possível, a introdução de uma viga de forma a fazer com que a laje aqui até trabalhe um pouco mais para a viga e dê um pouco mais rigidez neste plano. Ou seja, se eu tivesse a possibilidade de colocar uma viga, e neste caso obrigatoriamente uma viga alta, e a viga tivesse introduzido, por exemplo, desta forma, calculando novamente a obra, podemos ver que vai haver alterações à própria deformada da laje. Há outras opções que se podiam tomar, que seria, por exemplo, aumentar a espessura da laje. É uma opção. Esta laje está considerada com 20 cm, não cumpre a nível de formação, mas aumentando a laje, ela vai ganhar um pouco mais de inércia, mas também ganha um pouco mais de peso próprio. Mas é uma das possibilidades. Claro que essas experiências podem ser sempre feitas, né, porque nós podemos ou fazer uma cópia da obra ou alterar diretamente na obra original, fazendo alterações então à inércia, a colocação de vigas ou viga metálica e após o cálculo podermos consultar se essas alterações que eu fiz foram suficientes para que a laje passe a cumprir ou não. Ou seja, se eu voltar aqui aos isovalores, nós podemos ver que a nível de formação o valor já baixou um pouco. Como podemos ver, então a laje já está a trabalhar um pouco mais para a viga, porque a viga tem mais inércia aqui. E consultando então aqui a flecha, com a mesma aplicação de deslocamentos de 3, se eu consultasse ali, já podemos ver que, por exemplo, neste caso, cumpre 1,5, cumpre o OSA 400, ou seja, a introdução desta viga foi uma opção válida, caso, efetivamente, a arquitetura me permita. Se eu consultasse também deste ponto a este ponto, podemos ver também que passa na mesma situação. Senão também, da mesma forma, poderíamos também ter ali um aviso de flecha na própria viga. Outra solução seria, por exemplo, um exemplo que eu tenho aqui, que é a colocação. Isto porquê? Porque a própria laje, como estava também com muita deformação, iríamos ter problemas de ponçamento. Uma outra situação que foi considerada aqui foi, efetivamente, a consideração de uma laje de 25 e que uns capitéis com uma espessura maior, ou seja, não foi colocada laje vigada, foi sim considerada uma laje com maior espessura e depois aqui uns capitéis. E neste caso poderemos ver que a nível de formação também temos ali um valor de 3,76, é ainda inferior aos 4 com a laje vigada, e aqui da mesma forma tínhamos então um valor correto relativamente ao que tínhamos. Estou aqui só a acertar. Então esta seria uma outra opção. Relativamente a outro assunto. Como comprimir obras no programa? Isto pode ser útil para transportar a obra de um computador para o outro, como pode ser útil também, por exemplo, quando querem enviar uma obra para assistência. Muitas vezes também encontramos obras que vêm comprimidas em zip ou em RAR. Não há essa necessidade, ou seja, dentro do programa, se eu quiser comprimir uma obra, por exemplo, para levar para outro computador, vamos supor que eu estou a trabalhar numa obra em casa, já calculei a obra, já arranjei metade das armaduras da obra e depois quero trabalhar no dia a seguir no emprego e refazer o resto da armadura, ou seja, não ter que calcular a obra, se apenas transportar a obra de um computador para o outro. A situação muito simples será ir a arquivo, gestão de arquivos. Tenho aqui uma opção que é comprimir. Okay? Aqui pode-se escolher qual é que é a diretoria por onde eu vou comprimir a obra e depois, ou seja, se incluo os ficheiros associados, o programa vai comprimir a obra com as arquiteturas, com o cálculo, peço desculpa. Ou seja, incluindo ficheiros associados, o programa comprime a obra com o cálculo. Se eu retiro o visto de ficheiros associados, ele vai-me comprimir a obra sem o cálculo. Ou seja, no caso de enviar uma obra para a assistência, vão comprimir a obra sem ficheiros associados. E aqui o destino até podem escolher o ambiente de trabalho. É mais simples para depois encontrarem
a obra para poder enviar. Se eu quero então levar a minha obra de um computador para o outro, para poder continuar o trabalho noutro computador, eu vou comprimir a obra com os ficheiros associados. E depois, quando estiver no outro computador e gravo a obra, por exemplo, para uma pen ou mando para a cloud, tanto isso agora dependerá. Mas quando estiver no outro computador e quiser então trabalhar nessa obra, o que vão fazer é, tem que ter aqui atenção que isto funciona como uma explorador do Windows, não é? Ou seja, que a diretoria que tem aqui selecionado que é correta para onde querem descomprimir a obra e a partir daí clicarem no botão descomprimir, abre-se um explorador do Windows, vão até à diretoria onde tem o ficheiro compactado, que normalmente é o nome da obra.zip, o nome do ficheiro, fazem abrir e o programa descomprime para a diretoria que tem aqui selecionada e a partir daí é só abrir a obra e continuarem a trabalhar. Ou seja, isso é uma das formas de transportar uma obra de um computador para o outro. No caso de quererem transportar todas as obras que têm de um computador para o outro, isso é muito simples, ou seja, para isso bastará ir ao explorador do Windows e aceder à diretoria que tem aceder à diretoria onde estão as vossas obras e a partir daí fazer uma cópia dos ficheiros todos para a diretoria projetos do programa. Tão simples como essa situação, ou seja, aceder-se então ao Explorer, ao explorador do Windows, ir até à diretoria onde estão os ficheiros que está a obra, que por defeito no programa está em C, CIP Engenheiros, projetos, e depois dentro do projetos tem as diretorias todas e a partir daí fazer uma cópia das pastas todas, pode ser as pastas de CIPCAD, CIPCAD-MEP, Arquimedes, etc. E de copiar para um disco externo, ou uma pen, e depois colar esses mesmos ficheiros na diretoria do outro computador em C, CIP Engenheiros, projetos e copiar as obras para essa diretoria. A partir daí, quando tiverem arquivo e fizerem arquivo novo, neste caso entrarem na própria gestão de arquivos, vai-vos aparecer então as obras dentro da diretoria CIP Engenheiros, projetos CIPCAD. Basicamente é esse procedimento que tem que fazer. Aceder então à diretoria CIP Engenheiros Projetos, copiar as diretorias dos projetos todos e colar no outro computador exatamente no mesmo sítio. Isso é uma forma também de enviarem as obras todas de um computador para o outro. Uma situação agora distinta. Eu vou abrir aqui uma obra. Que será após a exportação do orçamento do Arquimedes, o orçamento do CIPCAD e do CIPCAD-MEP, há sempre a possibilidade de eu fazer uma consolidação de um orçamento, incluindo o orçamento da parte estrutural e o orçamento das especialidades CIPCAD-MEP. Ou seja, nós quando calculamos uma obra, e este caso é o exemplo do edifício top, nós temos sempre a possibilidade de aqui no botão exportar medições e orçamentos. Exportando medições e orçamentos, basicamente o que nós teríamos aqui nesta situação é fazer então a seleção que nós temos da localização dos dados da envolvente. Depois, se o botão é fabricado em central, se é fabricado em oda, mas isto são tudo opções para o cálculo da orçamentação da estrutura em si, e a partir daí o que nós tínhamos, o que o programa iria gerar ia ser o orçamento da parte estrutural, ou seja, o programa vai calcular o orçamento e vai-me apresentar o orçamento como se fosse para a exportação do Arquimedes. Sempre que aparecer algum elemento que o programa não tenha no gerador de preços ou algo do género, ele vai apontar aqui o que é que não considerou e o que é que associou a esse preço, para depois eu, se posteriormente quiser retificar,
e a partir daí tem a possibilidade então de exportar este orçamento. O programa vai agora fazer o cálculo da medição do orçamento. Vai-me apresentar depois aqui as opções para a exportação para o Arquimedes. Neste caso, qual era o nome que eu iria querer dar ao meu orçamento, que documentos é que queria gerar e vou exportar para onde? Para Arquimedes. Ao exportar, o programa então depois abre-me o Arquimedes com o orçamento da parte estrutural. Temos então aqui a regularização, as sapatas, a parte das estruturas metálicas, as lajes de escadas, lajes maciças, etc. Tudo isto então será a consideração do orçamento da parte estrutural. Para a parte do CIP-CAD-MEP, nós podemos também ter aqui todas as especialidades calculadas para o mesmo edifício e aqui da mesma forma, do botão exportar, exportamos isto para o Arquimedes. O programa então vai só fazer aqui uma verificação à obra que está já calculada, só que no entanto, e para todos os efeitos, nós acabaríamos por ficar com dois orçamentos, não é? O orçamento da parte estrutural e o orçamento da parte das especialidades de instalação, ou seja, térmica, contra incêndios, as águas, etc. Ficávamos com um orçamento separado. Neste caso, vou considerar todas as instalações. O programa vai só rever aqui a obra. A obra está calculada, o programa só faz aqui uma pequena análise antes de proceder à contabilização do orçamento. E depois, da mesma forma como aconteceu com o CIP-CAD, iremos apresentar o orçamento para esta parte do CIP-CAD-MEP. Bom, temos então aqui a análise às várias especialidades. Para este edifício estão todas contabilizadas. Passo agora então ao cálculo da medição e orçamento. Terminado a análise às especialidades introduzidas nos vários separadores. Para todos os efeitos, nesta obra já estão consideradas 11 especialidades. Isso aqui, o programa ainda tem que fazer aqui um pouco de cálculo relativamente à orçamentação de tudo o que está considerado nesta obra. Novamente temos o aviso sobre os elementos que não foram incluídos na medição. Alguns elementos são introduzidos que não estarão considerados no gerador de preço. O programa vai dar esse aviso para depois incluirmos. E depois a partir daqui temos a mesma situação. De consideração quais é que são os parâmetros de exportação que eu pretendo. E a partir daí o programa vai-me gerar então a base de dados. Bom, e tínhamos aqui então o resto do orçamento para as outras especialidades.
No entanto, para esta situação, o procedimento mais adequado seria, após já ter exportado os dois orçamentos, ou seja, o orçamento da estrutura e o orçamento do CIPCAD Map, eu poderia abrir aqui o Arquimedes e criar um orçamento novo, onde ia consolidar nesse orçamento novo os dois orçamentos que gerei no CIPCAD Map e no CIPCAD. Neste caso, eu abrindo aqui um orçamento novo, orçamento, obra nova, tem a ver com a parametrização do gerador de preços, falta só aqui o nome, não vou usar pré-dimensionador, mas temos aqui, por exemplo, os dados, parametrização do gerador de preços, localização, por exemplo, Braga. Não vou gerar árvore de capítulos, vou criar apenas um orçamento de raiz. A partir daqui, temos um comando, é muito simples, ir a arquivo, consolidação de orçamentos, incluir outro orçamento, e neste caso ir até a diretoria onde nós guardamos o nosso orçamento, que no meu caso estará aqui nas webinars. Então tínhamos aqui o edifício top, ou seja, consolidávamos no nosso novo orçamento o orçamento que veio do CIPCAD Map. Estará aqui e agora da mesma forma em arquivo, consolidação de orçamentos, incluir outro orçamento, iria buscar o orçamento do CIPCAD, da parte das estruturas. Da mesma forma é a mesma diretoria, e abrir o outro orçamento, neste caso CIPCAD estruturas. E tínhamos então conjugado os dois orçamentos num. Ou seja, temos aqui já a consideração dos muros de cabo tão armado que vem do CIPCAD e depois o resto que nós temos, portas interiores, paredes divisórias, já vem da parte do RH, bem como infraestruturas de telecomunicações, do ITED, ou seja, agregamos os dois orçamentos num. De referir que estar a criar um orçamento novo e consolidar os outros dois num é sempre preferível. Porquê? Porque qualquer alteração depois que eu faça nos originais, ou seja, no orçamento do CIPCAD Map e no orçamento do CIPCAD das estruturas, qualquer alteração que eu faça nos orçamentos originais vai se repercutir aqui neste orçamento consolidado dos dois. Ou seja, este orçamento vai estar, entre aspas, linkado sempre com os anteriores e qualquer alteração que eu faça, então, nos originais, vai se repercutir neste aqui, estando sempre tudo perfeitamente ajustado. Bom, sendo assim, termino por aqui o webinar sobre utilização avançada CIPCAD parte 4.